Nós vamos falar em Atos 4, Efésios 5, 8. Praticamente é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4 inteiro. Amém? Irmão, não estou chamando a atenção de vocês não, mas é para vocês sintonizar. Porque aquilo que eu falo, eu quero ser pregador, tal, mas você não participa de um curso de pregação na igreja? Aliás, não participa de nenhum curso na igreja, mas você quer se tornar algo. Ou seja, você mesmo vai se atrasando naquilo que Deus tem sobre a sua vida. Não é verdade? E outra, irmão, para Deus não existe esse negócio de fazer de qualquer jeito. Existe? Busque fazer o perfeito. Busque fazer o melhor para o Senhor. Deus é maravilhoso, por que não, né? Ele não merece melhor. Merece, não é verdade? Amém? Abra a palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Eu vou ler o versículo de número 8 em diante. E nós vamos comentar sobre esse texto maravilhoso. Que diz assim, ó. Você pode acompanhar na tela aí, tá bom? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome deste é que este está são diante de vós. Amém? Põe a mão no teu coração e começa a orar a Deus e dizendo assim: Pai, fala comigo através dessa palavra poderosa, verdadeira e fiel, porque o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, e eu quero ouvir, sim, ó Pai querido, a tua voz falando ao meu coração, me trazendo resposta, calma, tranquilidade, para que eu possa avançar, amém? E conquistar. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Deus. Palavra esta, Senhor, que vai alcançar o coração daqueles que necessitam se levantar, porque existe um Deus poderoso e maravilhoso, que nos guarda, nos protege, e esse Deus quer derramar sobre nós o Espírito Santo, ó Deus, para que sejamos cheios da tua presença gloriosa, e possamos, ó Pai, sermos testemunhas de sinais, maravilhas, milagres, sim, Pai querido, prodígios que acontecerão sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, que seja o teu Espírito Santo, pela tua misericórdia, a falar no coração de cada pessoa. Amém? Aplauda Jesus aí. Oh, glória! Aleluia! A mensagem hoje ela é muito rápida. Nós não temos muito que enrolar, porque Deus quer falar uma coisa muito importante no coração da igreja, nesses últimos tempos aqui. Vamos lá. Irmão, a primeira coisa que eu quero que você entenda é por que estão interrogando a Pedro, por que estão interrogando a João. O fato é um simples. O capítulo de número 3, ele fala sobre a cura de um aleijado. Não sei se você já leu o capítulo de número 3. Pedro e João estão subindo para a oração, e na porta do templo está lá uma pessoa aleijada, né? Uma pessoa que não podia trabalhar, se mover, estava lá. E Pedro e João passando, momento em que aquele homem olha para Pedro e para João e diz assim, estende a mão e pede um dinheiro, me dá uma moeda, né? Eu preciso. E a Bíblia relata que Pedro e João olhou para ele, os dois olharam para ele e disseram assim, olha para nós. Aí ele olhou. E Pedro disse para ele, eu não tenho ouro nem prata. Já seria um desânimo, né? Mas eu tenho algo precioso para entregar para você. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia relata que esse homem se levantou, a alegria tomou conta do coração dele, ele saiu correndo, saiu pulando, entrou dentro do templo dando glória a Deus, e todos viram aqueles sinais que aconteceram sobre a vida daquele homem. Aí, querido, no capítulo de número 4, Pedro ainda está falando para eles, porque eles ficaram
maravilhados, o povo ficou maravilhado com aquilo, porque conhecia aquele homem há mais de 40 anos, que ele estava daquela forma que eles conheciam. E Pedro, vendo aquele alvoroço, ele diz assim: ei pessoal, calma aí. Foi em nome de Jesus o Nazareno que esse homem está andando. Aquele em que nós crucificamos a ele, e que ao terceiro dia ele ressuscitou. Pedro começa a pregar Jesus ressuscitado. Pedro começa a abrir o entendimento de todas as pessoas, para que elas entendessem aquele milagre que tinha acontecido era devido ao nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia? Porque o nome de Jesus, quando ele é invocado com autoridade, com poder, ele tem um efeito de autoridade soberano. E aquilo que está sendo determinado acontece, não porque eu ou porque você somos servos de Deus, não. É por causa do poder dele que está sobre as nossas vidas, quando nós invocamos esse nome, que a palavra de Deus diz que é o nome sobre todo o nome, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Amém? Então, querido, eu imagino a multidão, eu imagino aquele povo todo olhando e ficando maravilhado, porque são sinais que estão acontecendo. São sinais de milagres, de maravilhas. Nós ficamos maravilhados quando o irmão recebe a cura, sim ou não? Um irmão, um problema grave de saúde, um tumor, um câncer, seja o que for, porque Deus ele cura qualquer espécie, de enfermidade, qualquer espécie de dor na pessoa, ele é poderoso para isso. E nós ficamos felizes com aquilo que Deus fez sobre a vida da pessoa. Mas nós não ficamos só felizes. Em nós manifesta a fé, e nós começamos também a crer que aquilo pode acontecer sobre a nossa vida. Por isso que o testemunho seu, sabe, que Deus te curou, que Deus abriu uma porta de emprego, que Deus, sabe, trabalhou na sua vida em momentos assim que você nem acreditava que Deus iria mudar a sua história, e Deus mudou. Isso serve de alimento para aqueles que precisam se levantar para a honra e glória do Senhor. Então a nossa experiência com Deus é uma coisa fantástica. A minha experiência com Deus é algo tremendo e maravilhoso. E a de Pedro? Pedro tem testemunho para dar. Pedro tem coisas dentro dele, do Espírito, que ele precisa falar sobre elas. O que eu quero que você entenda, esse homem que está dizendo para aquele aleijado: olha para mim, eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho um tesouro, levante e anda que eu tenho algo para te oferecer. E às vezes nós precisamos entender o texto, entender o que Deus quer da nossa vida. Porque às vezes nós falamos assim: poxa vida, eu não tenho nada na minha vida. Você já deve ter dito isso. Por que as pessoas têm inveja de mim? Não é? Você já não disse isso? Mas eu não tenho nada. Não tenho bens, não tenho. Por que a pessoa tem inveja de mim, pastor? Você tem um bem maior que existe nesse mundo, que é a presença de Deus sobre a sua vida. E a presença do Senhor sobre você é que te renova a cada dia. Porque olha só, em Efésios capítulo 5, verso de número 18, a palavra de Deus diz uma coisa interessante para todas as pessoas. Ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, não se embriague com a bebida desse mundo, mas se encha do Espírito. Eu quero que você entenda uma coisa. Você já viu uma pessoa quando bebe? Os cachaceiros aí, quem era? Quem bebia aí? Vamos dar um exemplo aí. Esse aí. Levanta a mão aí, bando de cachaceiros. Jesus libertou. Mas vamos lá. O que acontece com a pessoa? Ela começa a beber, ela começa a perder a timidez, não é isso? Sim ou não? Começa a falar aquilo que não deve, não é verdade? Tem alguns que ficam até um tanto ridículo, como é que o pessoal diz aí? Tô solto, é isso? O pessoal diz, tô solto, tá solto o capeta, né? Então, o que acontece? Aliás, a pessoa, ela perde até o controle de si, sim ou não? Perde o controle, perde o equilíbrio, não é verdade?
Por que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito? Porque o Espírito é o contrário, ele te dá equilíbrio, ele coloca em você uma direção. Você não vai falar mais inspirado por você mesmo, mas sim inspirado por ele. Sua palavra vai ser guiada, não vai sair besteira, né? Você não vai perder a timidez, mas você vai ter ousadia de Deus sobre a sua vida. Então o Espírito Santo, ele trabalha de uma forma totalmente contrária às coisas desse mundo. Tem gente que aconselha os irmãos tomar um tinguai, né? Eu não aconselho, né? Se você está firme aí, continua firme, mas do Espírito, se embriague, se encha da presença de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, que houve a descida do Espírito Santo, o poder de Deus veio sobre eles começaram a falar na língua das nações que estavam ali. Alguns diziam assim, eles estão bêbados, mas eles estavam cheios do Espírito Santo. Ana, quando estava clamando lá na cadeira, amém? Por causa que ela sofria aquela opressão de Penina que a perseguia, porque ela era estéril, Penina tinha filhos, e ela não. Inclusive o marido dava porção dobrada por ela, porque a amava, Ana, mas ela não tinha filhos, e ela se sentia muito mal com aquela situação, e durante anos ela passou por aquilo. Ela está lá na cadeira, lá, ó, gemendo na presença de Deus. A Bíblia diz que só os lábios dela mexiam. O sacerdote Eli olhou para ela e disse, mulher, essa hora da manhã você já é embriagada? Ela diz, não, meu Senhor, é que eu tenho um coração amargo por causa da situação que eu estou passando. E ela estava fazendo um voto com o Senhor, e o sacerdote Eli disse para ela, que seja conforme o teu pedido diante de Deus. Então se encha da presença do Senhor, se embriague no Espírito Santo. Eu não me importo quando eu estou orando com quem está do meu lado. Amém? Nem com quem está na minha frente. Nem com quem está me observando. Eu me importo se eu estou realmente orando no Espírito. Se realmente em mim o meu espírito está ligado em Deus, e eu estou falando com Ele, e Ele está trazendo sobre a minha vida uma renovação. O que me importa é isso, porque orar em vão também não serve para nada, não é? Orar, Senhor, né? Ou ficar repetindo, né? Pegar lá o Salmo de número 91, ou 23 e ficar repetindo ele, serve para nada. É bom para meditar a palavra de Deus? Sim, mas a oração é uma coisa pessoal entre você e Deus, e entre você e Deus você clama o nome de Jesus, que é o que abre as portas para que a tua oração seja ouvida no céu. E o Espírito Santo, ele pega essa oração sua, e ele leva, como diz na Bíblia, com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Ou seja, olha o que está acontecendo nesse momento aqui. Pedro está cheio da presença do Senhor. A Bíblia diz que mais de 5.000 pessoas aqui já estavam, totalmente ligadas em Pedro, porque via o Espírito de Deus sobre ele, via o poder de Deus sobre ele, não somente ele, mas também a vida de João, muito importante aqui nesse caso, porque estavam os dois. Ou seja, olha só, duas pessoas cheias do Espírito Santo, elas impactam mais de 5.000 pessoas. Se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, se você permitir que Deus use a sua vida, Deus vai impactar a vida das pessoas através de você. Você entende que nós não estamos falando em alguém perfeito, né? Lembra quando nós falamos de Pedro, que Pedro negou Jesus 3 vezes, e Jesus, quando está saindo, ele olha para Pedro, e os dois cruzaram o olhar. A Bíblia diz que Pedro, ele chora amargamente. Você sabe o que é chorar amargamente? Você sabe o que é se entristecer de uma forma a constranger o próprio coração, a se tornar amargo e chorar de uma forma de soluçar? Você já chorou de soluçar por algo sobre a sua vida? Pedro chorou, a Bíblia diz, amargamente, mas ele se levantou. E ele se levantou, e ele se preparou, e o poder do Espírito de Deus veio sobre a vida de Pedro. Eu quero que você comece a entender que Deus está chamando você
para que você se prepare, para que você se dedique, para que você o busque, para que haja o derramamento do Espírito de Deus sobre a sua vida. Veja que a palavra de Deus, ela é uma coisa muito clara, ela é muito objetiva, onde Deus, ele diz, se encha do Espírito. É eu que tenho que buscar a presença de Deus. Se eu gosto de alguém, eu não procuro essa pessoa? Sim ou não? Eu não quero estar perto de pessoas que eu gosto? Pessoas desagradáveis, a gente não começa a se afastar aos poucos, vai deixando, não é assim? É ou não é? Então a pergunta é, Deus é agradável ao seu coração? Quando Ele manifesta a paz sobre você? Quando você canta? Quando você ora? Quando você toca? Quando você dança na presença do Senhor? Quando você medita na palavra dEle, Ele não se faz presente, Ele não é agradável ao seu coração? Então continue se aproximando dEle, continue se oferecendo para Deus o seu coração em sacrifício vivo diante do altar dEle. O apóstolo Pedro está sendo interrogado, né? Está sendo interrogado aqui no verso de número 8, Pedro diz assim, Pedro cheio do Espírito Santo diz, principais do povo e vós anciões, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício que fizemos a um homem enfermo, de modo que ele foi curado. Ou seja, por que vocês estão me interrogando a respeito de algo bom? Algo que fez com que uma pessoa que não tinha condição de andar, de se mover, de cuidar da própria vida, de trabalhar, agora essa pessoa ela é restaurada. E vocês estão questionando a respeito disso? E Pedro continua, foi em nome de Jesus o Nazareno que aconteceu. Amém? Aquele a quem vocês crucificaram, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Veja que Pedro aqui, ele está tomado pelo poder de Deus, ele está cheio da unção do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você, não tem como parar a boca daquele que é cheio do Espírito Santo, não tem como paralisar o ministério de alguém que tem a presença de Deus. Se há a presença do Senhor sobre a tua vida, se você tem buscado se encher da presença do Espírito Santo, fica tranquilo, porque nada pode parar o mover de Deus sobre você. A dificuldade ela pode vir, amém, irmão? Diga glória a Deus. Às vezes Deus ele não tarda, entenda numa coisa, mas para nós parece que está demorando algo a chegar, é ou não é? A gente fica na dependência, esperando o resultado de uma coisa, né? Eu prestei lá, fiz um exame, prestei a prova, ou fiz um exame de sangue, sei lá, qualquer exame, aí a gente fica naquela ansiedade, meu Deus, e agora, se der negativo, você fica firme, porque Deus vai providenciar o que você está pedindo diante dEle. Se você for reprovado, não se importa com isso não, continue e faz de novo. E se for reprovado de novo, eu vou desanimar, não desanima, continua, porque o não você já tem, mas um dia vai ser a palavra sim sobre a sua vida, aprovado sobre a sua vida. Por isso que você não deve parar, por isso que a persistência nossa diante da nossa luta é que nos dá vitória. Não tem gente que já olhou para você e disse assim, esse aí está derrotado? Para você não dá não. Você não vai conseguir não é assim? Acho que você, sei lá, não tem altura ainda. Você não tem dinheiro suficiente. Você não tem curso superior ainda. A última palavra não é de alguém pelo qual nós conhecemos, às vezes a pessoa até que nos ama. A última palavra, ela vem do céu sobre a minha vida e sobre a sua. Pedro está ministrando a palavra e ele não está nem aí pelo que as pessoas estão dizendo. Sabe por quê, irmão? Existe um fator aqui que ele é primordial. Pedro está preocupado em agradar a Deus. Então pode interrogar ele à vontade, pode falar o que quiser. Sabe o que fazem com ele? Olha, vamos fazer o seguinte, você para de falar sobre Jesus aí, sobre esse Nazareno que você está falando, né? E a gente esquece esse negócio, e vocês vão embora, e não sei o quê. E Pedro diz, não, eu quero agradar a Deus e não aos homens. Eles pegam Pedro, pegam João, prendem eles, soltam no outro dia pela manhã, porque não havia do que acusá-lo. Não havia crime sobre a vida deles. Poderiam até tentar, até inventar alguma coisa, mas era impossível parar o que estava acontecendo com a igreja aqui nesse início.
Diga, eu sou a igreja. E o que está acontecendo? Pergunta. A igreja está começando a viver a unção e o mover do Espírito Santo. A igreja está experimentando o poder de Deus como nunca ainda tinha acontecido sobre a vida da igreja. Porque até então o Espírito Santo, sim, ele tomava o coração, ele tomava a vida de algumas pessoas, mas ele não tomava da forma como que está acontecendo agora. O Espírito Santo agia, mas ia embora. E a partir daqui não. O Espírito Santo ele passou a habitar no templo não feito por mãos humanas. Se alguém acha que Deus está dentro de algum prédio por aí, por mais bonito e belo e cheio de coisas, de ouro, de prata que tem lá dentro, se engana. Deus está em mim. Deus está em nós. Ele opera em nós. Nós somos os vasos de barro preciosos, onde a unção e o mover de Deus se move sobre nós, apesar da nossa fraqueza. E a nossa fraqueza nos torna mais fortes, porque temos ouro dentro de nós. Somos barro cheios de ouro, que é a presença de Deus poderoso. Pedro é cheio da presença de Deus, querido. Ele está experimentando coisas que ele nunca imaginou que experimentaria. Veja que a primeira coisa que eu acredito que passa sobre o nosso coração é aquela, mas ele andou sobre as águas, mas eu ando sobre esse mundo e sobre as dificuldades. Mas Pedro teve Jesus perto dele, eu tenho Jesus dentro do meu coração. Mas Pedro experimentou o fogo do Espírito. O fogo do Espírito está aceso sobre a minha e sobre a sua vida. Você entende no seu espírito que um homem, uma mulher cheio da presença do Senhor, eles apenas compartilham daquilo que eles têm? As pessoas dão daquilo que possui. Pedro está dando daquilo que ele está cheio. O que eu quero que você entenda, o que tem saído da sua boca é do que você está cheio. É disso aí que você está cheio. Por isso que você fala incessantemente sobre esse assunto. Você já viu que tem pessoas que às vezes ela fica num problema anos, e ela só sabe falar sobre aquilo, sobre a vida dela. E ela não consegue sair daquela situação, porque o coração daquela pessoa está preso naquela situação, naquele problema. Está preso ali. E a pessoa precisa fazer o quê? Ela precisa tirar aquilo e dar espaço para que Deus possa agir sobre a vida dela. Muitas pessoas estavam reunidas aqui vendo o que está acontecendo. Existe uma multidão olhando isso. Acho que você não está entendendo não, né? Eu vou falar de novo para você. Sabe o que você está fazendo todos os dias? Existe uma multidão olhando as suas atitudes. Uma multidão. Cada palavra que você fala, cada coisa que você escreve, né? Cada gesto seu, cada atitude que você toma, as coisas que você está tomando como atitude na sua vida, estão refletindo na vida de outras pessoas. E por quê? Pergunte por quê? Por causa da presença de Deus que está em você. Porque você é cheio da presença do Senhor, o Espírito de Deus está em você, então aonde você passa, há diferença, assim como estava na vida do apóstolo Pedro, do apóstolo João e dos outros apóstolos. Quando você passa e você não toma atitude no seu caminho, reflete que você é uma pessoa que ainda não permitiu que Deus usasse a sua vida de forma clara. Olha só, foi o Éder que falou na quinta-feira, o bom samaritano, mostrou o exemplo do levita, o exemplo do sacerdote. Ou seja, olha só, o que se espera de um sacerdote, o que se espera de um levita, é que quando ele vê o aflito, é que quando ele vê o necessitado, é que quando ele vê o oprimido, o coração dele clame por justiça de imediatamente, e ele deseja de forma fervorosa libertar aquela pessoa daquela dor, daquele mal, daquela enfermidade. E quando eles veem um samaritano caído, aliás, quando eles veem o homem caído, eles passam do outro lado, fingindo que nem estavam vendo. Mas a referência de Jesus, ele cita o samaritano. Ou seja, ele nem pertencia ao povo de Israel.
mas ele deu um exemplo de filho. Ele deu um exemplo de sacerdote. Ele deu um exemplo de levita. Então, qual que é a conclusão que nós estamos chegando aqui? Se Pedro e João não estivessem feito esse milagre através do nome santo do Senhor Jesus, não havia prisão. Olha que coisa! Não haveria interrogatório. Ninguém questionaria, porque eles eram neutros na vida deles. Não serviriam para absolutamente nada. Ou seja, eles passam, eles veem, mas não há resultado de unção de Deus sobre a vida deles. Eu vou repetir, eles passam, eles veem, mas não há o mover de Deus sobre a vida deles naquela situação. Ou seja, olha só como é que é incrível isso que eu vou falar para você. É como um soldado, ele vê uma pessoa sendo roubada, né, maltratada, e ele não toma atitude com relação à função dele. Eu pergunto, para que serve a função dele? Para nada. Assim somos nós, quando vemos o aflito, quando vemos o enfermo, quando vemos o necessitado, quando vemos que alguém precisa de ajuda em oração, se nós não tomarmos posição, a nossa vida diante de Deus é como um sal que perdeu o gosto, é como a lâmpada que se queimou, não serve para nada, tem que ser jogado fora. Então, quando Pedro sobe, quando João sobe para a oração, eles estão indo para eles estão indo para a oração. Mas quando eles veem o necessitado, eles param. Eles fazem a obra e prosseguem a vida dele para a oração, porque no meu caminho de oração, onde tiver alguém que necessita da palavra de Deus, onde tiver alguém que necessita da intervenção do Espírito Santo, eu vou dizer para ele: eis-me aqui, usa a minha vida. Só que eu não espero recompensa das pessoas. Veja, se Pedro e João esperassem recompensa. Os sacerdotes questionaram, interrogaram. As pessoas, algumas não estavam nem aí para aquilo que tinha acontecido. Quer nem saber, é ou não é? Mas e se eles não tivessem feito nada? Eles não teriam sido presos. Mas aí eu pergunto, eles ficaram presos? Pois é, irmão. Levanta a sua mão e diga comigo assim, ó. Coragem. Diga coragem. Que o Espírito Santo de Deus nos dê coragem para vencermos esses obstáculos que nós estamos criando com relação ao poder de Deus sobre a nossa vida. Ah, eu não orei porque eu não sei se Deus ia fazer um milagre. E daí? E daí? Se Deus fizer e se não fizer, Ele continua sendo Deus. Minha obrigação é orar por aquela pessoa. Minha obrigação é socorrer aquela pessoa. Ah, eu já cuidei tanto, pastor, eu já larguei mão. Largou mão de quem? Deus não largou mão de você, você vai largar mão de alguém? Ah, eu já cansei, Deus não cansou de você. Ah, eu já desisti, Deus não desistiu de você. Você está entendendo que nós precisamos parar de dar desculpa para aquilo que Deus tem sobre a nossa vida? E avançarmos em fé, e deixarmos a manifestação do Espírito de Deus sobre a nossa vida, porque o homem cheio do Espírito Santo, presta atenção, ele é cheio do Espírito Santo, não das outras coisas. A visão é outra, amém? A palavra que sai da boca da pessoa é outra, até mesmo aquilo que ela ouve, ela já começa a colocar uma certa, né, uma rede espiritual, um filtro naquilo que ouve, para absorver somente aquilo que lhe faz bem. Você está entendendo ou não? Se você ouve alguma coisa, e aquilo que você ouve faz com que você se machuque, você precisa falar para Deus: me encha com a tua presença, porque a palavra de alguém, mesmo sendo uma palavra grotesca, ela não pode destruir aquilo que eu tenho diante do altar de Deus, porque não foi forjado na carne, foi forjado no Espírito. Deus me conquistou no Espírito. Eu não vi Jesus ressuscitado, mas eu creio que Ele ressuscitou. Amém? Eu não vejo o Espírito Santo, mas Ele está em mim por causa da presença e por causa dos sinais que Ele realiza. Então eu sei quem é Deus, assim como você.
Deus precisa se manifestar na sua vida. Se a sua oração, irmão, presta atenção, a partir de hoje, se a oração que você fizer, ela não pegar fogo, ela não incendiar, ela não queimar o teu coração, ela não arder, você não para de orar e fala para Deus: enquanto eu não sentir a tua presença, eu não saio desse chão, eu não paro de orar, eu não paro de clamar, porque sem a presença do Senhor na sua oração, a sua oração é vazia e não serve para nada. Por quê? Porque nós precisamos da confirmação do Espírito de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos nos envolver com o Pai, para que o Pai esteja em nós, como Jesus diz: eu neles, Senhor, e eles em mim, Jesus disse, para que sejamos um só corpo, um só coração, um só objetivo, um só Deus, um só batismo, um só Pai, um só Deus, Senhor e Salvador. A nossa entrega diante de Deus, ela precisa ser, sabe, de uma forma inteira, querido, total. Tira do teu coração aquilo que está atrapalhando. Sabe, olha, é triste, mas imagina alguém que vá te visitar. Eu vim te ver. Você não fica feliz? Que bacana, né? Um amigo de muito tempo, né? Uma pessoa, sei lá, um parente, sei lá, alguém. E essa pessoa vai te ver. Se ela vai me ver, ela vai querer saber as minhas novidades. E aí, como é que você está? Não é assim? Como é que foi? Como é que estão as coisas? O que está acontecendo? A gente está fazendo assim. A gente vai contando, vai batendo papo, não é assim? Agora imagina essa pessoa que vem te ver. Mas, ao invés de te ver, ela começa a falar dela. Eu vim te ver. Mas ela começa a falar somente das coisas dela. E você fica naquela esperando, né? Assim é Deus muitas vezes. A gente entra na presença dele e diz: Pai, eu vim te ver, Senhor, vim te adorar. Nossa, as coisas estão tão difíceis na minha casa, o meu marido, meu esposo, meu trabalho, meu não sei o que, meu não sei o que lá, porque está tudo acontecendo, porque aconteceu não sei o que, e Deus fica ali esperando. Mas você não veio aqui me adorar? Você não veio aqui para falar, né, para me visitar, para derramar, né, a sua adoração em primeiro lugar? Não que, não que nós não somos um eterno pidão diante de Deus, né? Não é nada disso. Mas será que eu não posso tirar um momento de adoração? Eu entrar na presença dele e falar: Papai, só quero louvar o Senhor. Quero ficar aqui junto com os anjos aqui dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quero só ficar aqui no Santo, Santo. Quero só te louvar. Tira um tempo na presença de Deus para você engrandecer a Ele. Fala para Ele: Papai, eu quero ir mais fundo na sua presença. Eu quero mergulhar mais, eu quero conhecer mais. Irmão, tem tanto mistério na palavra de Deus para ser revelado, tem tanto mistério nesse mundo que Deus ainda vai revelar. É de praga, é de destruição, é de coisas que vão acontecer, de livramento sobre a vida de servos de Deus. E às vezes as pessoas, elas estão tão preocupadas com a sua parte sentimental, que elas só querem ouvir: olha, Deus está te consolando. Irmã, Deus te consola todos os dias, senão você nem estava aqui na igreja, porque só Deus sabe dos problemas que você está passando. É ou não é? Para você estar aqui hoje, é porque você já é uma pessoa cheia do Espírito Santo, ou pelo menos a manifestação de Deus já está sobre você, porque senão você não estaria aqui, porque senão você não estaria ouvindo a palavra de Deus, você estaria fazendo outra coisa. Mas você está fazendo isso, sabe por quê? Porque você deseja ardentemente a unção e o mover de Deus sobre a sua vida. E se você deseja isso, querido, você está na noite certa, no lugar certo, no momento certo, porque hoje é o dia do derramamento do Espírito sobre a sua vida. Amém? Eu não sei se você sente a presença de Deus que está nesse lugar, querido. A manifestação do Espírito Santo está muito grande aqui. Mas sabe o que é que Deus procura? Vou falar, você responde sim ou não. Deus procura pessoas distraídas na igreja pensando na vida. Sim? Deus procura pessoas que estão preocupadas com os seus afazeres em casa, preocupadas com as suas dívidas, preocupadas com o aluguel, com a casa, né? Com a bênção que ainda não chegou. Pois é. Deus está procurando um coração pronto para que Ele possa derramar do mover dEle.
Se você estiver pronto, querido, o seu coração se quebranta. Se você estiver pronta, o coração seu se quebranta. E é derramado a unção e o mover de Deus sobre você. Mas isso só pode acontecer se você quiser e se você buscar. Diga glória a Deus. Aí sabe o que o inimigo faz nesses momentos, irmão? Vou falar para você. E se você tiver um desses sintomas, você vai colocar a mão no teu coração e você mesmo vai repreender. Primeiro, sono. Porque daqui 5 minutos termina o culto, acabou o sono, acabou a dor, acabou tudo. Parece que tudo ficou bom agora. Mas no momento em que nós falamos, busque a Deus agora para você se encher da presença de Deus, paira uma nuvem negra assim sobre você. É peso, dá até falta de ar. Você já acha que está com essa coisa do diabo aí, não está? Né? Dá fadiga, dá tudo quanto é coisa, tremedeira. Porque o objetivo do inimigo é impedir você de clamar a Deus e receber a sua bênção. E qual é a sua bênção, irmão? Ser cheio da presença de Deus. Pergunta aí, para que serve isso? Pergunta, para quê? Tá bom, vamos lá. Isso é importante. Você tem decisão para tomar. E se você tomar a decisão por você, você vai quebrar a cara. Você precisa que Deus dirija você. Que Deus coloque na sua boca a palavra correta para que você não se dê mal em certas coisas que você vai negociar. Até mesmo no seu serviço. Se Deus não controlar você, você vai fazer besteira. Amém? Se Deus não colocar no teu coração uma coisa especial. Você sabe quando alguém chega em você e fala assim: ô irmão, você precisa mudar nisso. Alguém já falou isso para você? Não fique se justificando quando alguém falar isso para você. Quando alguém fala para mim: pastor, olha, isso aqui assim o senhor está fazendo errado. Eu olho para a pessoa e falo: vou ver. Eu não falo nem que ela está certa, nem que ela está errada, mas eu não fico discutindo com ela. E às vezes o que Deus está mostrando hoje para nós é que nós estamos defendendo muito o mal que nós temos praticado para que esse mal não seja mudado. Muitas vezes o Espírito de Deus ele não consegue estar na nossa vida porque o ego nosso está maior do que o poder de Deus. O ponto principal na nossa vida de decisão está sendo controlado como os bêbados, por eles mesmos, e não pelos embriagados do Espírito Santo, que é pelo poder de Deus. Permita Deus guiar você. Se a pessoa tem falado, escuta o que Deus está falando para você. Até para ouvir essa palavra aqui, você endurece seu coração. Se a pessoa está dizendo para você que você está fazendo errado, que as suas atitudes não estão condizendo, que o que você está fazendo está ofendendo pessoas, está maltratando, irmão, ouça. Será que nós somos tão perfeitos assim, que não podemos mudar? Que não podemos ter uma nova atitude na nossa vida? Né? Podemos ou não podemos? Então, se alguém está dizendo isso para você, entenda uma coisa, né? Deus tem que usar alguém para corrigir você. Porque muitas vezes, vou falar uma coisa aqui, pode não, irmão? Tem que falar, não tem? Muitas vezes a pessoa não ouve nem pai, nem mãe, nem o pastor. Aí tem que pegar um ímpio na rua, para arrumar briga na rua, para levar um esculacho na rua, para aprender a ter educação, saber falar, saber se controlar, saber se comportar, ter atitudes de cristão. Amém. Aí sabe o que a pessoa diz? Deus usa até o jumento para falar com a gente. Eu sou um jumento. E vou falar para você por quê. Porque o jumento só fala se o profeta estiver em pecado. Você está entendendo? Uma vez eu escutei essa frase aí. Os irmãos eram de uma congregação lá, diferente lá. E eu chamei os dois e falei assim: Deus está falando isso assim. Aí um olhou para o outro e falou assim: você vê? Deus usa até jumento para falar com a gente. Irmão, olha o tamanho do pé, 40. Então a armadura, a ferradura é grande. Eu falei: então, Deus usa o jumento quando o profeta está em pecado. Vocês dois estão em pecado, se conserta. Você entendeu ou não? Então, se Deus está usando pessoas para falar com você, chegou a hora da sua mudança e admitir que você está excedendo na sua vida e muitas vezes dizendo que é servo de Deus e tendo um comportamento de pessoa não cristã. Quer ser cheio da presença do Senhor? Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Deixa Ele guiar você, irmão. Onde você chegou até agora? Não foi com dificuldade? Se Deus guiar você, Ele vai te levar você por um bom caminho. Consagre a sua vida, vigie o que você ouve, o que você fala e o que você vê, que Deus vai usar você. Amém?
Vou perguntar para você, Deus é puro e santo? Hã? Levanta a mão assim quem concorda, Deus é puro e santo. Glória a Deus. Deus habita em templo sujo ou limpo? O que é sujeira no templo para você? Hã? O templo que eu estou falando é o templo do Espírito Santo. Nós já falamos que não é um prédio, né? Passar cera no chão, etc e tal, limpar, não. Estou falando do seu coração, da sua vida, de você. E agora, a pergunta para nós orarmos, que é para você pedir perdão para Deus ou não, isso aí é com você, né? Tem lugar aí? Tem lugar limpo aí, para que Deus possa habitar em você? Deus pode chamar você de templo do Espírito Santo hoje? Tem lugar aí, irmã? Tem lugar aí, irmão? Porque não adianta fazer as coisas para Deus sem tiver o mover do Espírito Santo de Deus, irmão. Se você não buscar a Deus em oração, em jejum, em consagração, não há mover sobre a tua vida, é um engano. Eu posso pregar bem, cantar bem, eu posso dançar bem, eu posso fazer um monte de coisa muito bonitinho, lindo, maravilhoso, mas se a presença de Deus não estiver em mim, não toca o coração do Pai, serve somente como uma apresentação para as pessoas da igreja. E não é isso que nós queremos levar um sacrifício a Deus, onde Ele se agrade daquilo que nós estamos oferecendo para Ele, que seja um sacrifício vivo, que seja em obediência, ainda que isso existam coisas contra nós, assim como existia contra Pedro e contra João. Como assim? O que vocês estão ensinando aí? Que doutrina é essa? Para de ensinar esse tal de Jesus de Nazareno, some dessa cidade, não é? Você está entendendo ou não? Às vezes onde você vai entrar vão falar isso para você. Aqui é proibido falar de religião, já ouviram isso ou não? Já ouviram? Aqui é proibido falar de religião, por quê? Não, porque aqui é não sei o quê, não tem umas determinações assim, tem ou não tem? Irmão, proibido? Proibido, existe isso ou não? Existe isso, irmão? Existe ou não existe? Existe. Você vai obedecer? Não. Pastor, você está dizendo para mim ser um desobediente? Sim, estou. Porque não existe lei no nosso país que proíba a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então ninguém pode proibir você. E aonde países onde é proibido, tem gente lá pagando o preço para o Evangelho chegar no coração das pessoas e ser liberta. Então, irmão, se nós somos livres, deixa Deus nos usar. Levanta do seu lugar. Que a presença de Deus esteja sobre você. Aleluia. Assim como esteve sobre a vida de Pedro, assim como esteve sobre a vida de João. Que a manifestação do Espírito Santo de Deus tome o teu coração. Amém? Eu creio que haverá sobre a sua vida, em nome de Jesus, uma grande manifestação do Espírito Santo. Eu vou encerrar com esse povo que está aqui na internet, e nós vamos clamar a Deus aqui. Porque eu sei que você precisa de restauração. Para você que está em casa, em nome de Jesus, que o mover do Espírito Santo de Deus alcance o teu coração, te restaure. Você que estava parado, se levanta e começa a andar na presença de Deus novamente. Renda o teu coração ao Senhor. Reconheça que Ele é o único Deus da sua vida. Amém? Se arrependa, peça perdão a Deus, volte para a casa do Senhor imediatamente. Deus está chamando para fazer uma obra na sua vida, e que ela tem que ser completa sobre a sua vida. Feche os seus olhos e vamos orar. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, alcança, Senhor, nesse momento todos aqueles, ó Deus, que estão invocando o Teu nome. Pai, porque necessitam, Deus, de um direcionamento. Porque necessitam, Pai querido, que o Senhor abra o caminho para que eles possam enxergar aonde estão. Abrir também, Senhor, os olhos para que vejam a Tua glória, o mover soberano de Ti sobre a vida deles. Pai querido, guarda-os na Tua presença. E que a cada dia, Senhor, eles sejam cheios da Sua presença. E em nome de Jesus, ó Deus, que Te busquem, Pai. Que o coração comece a arder pelo desejo, pela vontade de estar diante de Ti e Te adorar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, assim seja. Bota a mão no teu coração.